Vamos para um outro problema. Então, exemplo 2, y duas linhas menos x ao quadrado y' menos 3xy igual a 0. Ok? Muito bem. Então, este já aparece na fórmula que nós queremos, que é o P de x, y' mais Q de x, y igual a 0. E é fácil identificar que o Q de x está aqui e que o P de x está aqui. São polinômios analíticos, então x igual a 0 é ponto ordinário. É ponto ordinário. Justamente eu gostaria de encontrar soluções perto do zero. Então, pelo teorema, temos duas soluções linearmente independentes desta forma. Y de x igual a ck xk, k igual a 0 até infinito. Ok? Então, eu já sei quem é o y', o y duas linhas, eu substituo aqui na equação. Então, vamos substituir y duas linhas, ck, k menos 1, xk menos 2, começando em k igual a 2 até infinito. Este é o y duas linhas. Menos x ao quadrado y'. Y' é k, xk menos 1, e eu estou multiplicando por x ao quadrado. K igual a 1 até infinito. E o último termo é menos 3x, ou seja, 3 ck xk, eu estou multiplicando por x. K igual a 0 até infinito. Isso tudo precisa ser 0. Então, esta é a situação quando nós substituímos na equação as séries de potência. Oi. Aqui? Isso. Será que eu esqueci de colocar? Provavelmente. Vamos voltar, obrigada. Eu coloquei... você tem toda a razão. Estou achando que eu esqueci de escrever o fatorial par. Este daqui é o fatorial ímpar. Então, está aqui o ímpar. Vamos ver. Onde está o ímpar? Isso, eu esqueci mesmo. Muito bem. Este daqui é o fatorial ímpar, que está no numerador ali. Agora, vamos encontrar este fatorial par. Eu esqueci de trazê-lo para cá, você tem toda a razão. Então, esse fatorial par é 2 elevado a n fatorial. Era isso, não era? Obrigada. Tá certo? Então, o que ela reparou é que eu não trouxe a fórmula fechada para cá. Muito obrigada. Então, é isso. Este coeficiente estava faltando ali na solução. Ok. Bom,
qual que é a ideia, novamente, nesta situação? Identificar uma única potência x elevado a k, se possível, né? Aqui nós temos este x, é a mesma coisa que x elevado a k mais 1. Este x elevado a k mais 1. Então, nós estamos vendo que está aparecendo x elevado a k mais 1. Se eu quisesse que aqui fosse x elevado a k mais 1, que deslocamento eu teria que fazer para obter k mais 1 aqui? Eu teria que ter k mais 3, tá certo? K mais 3 menos 2, k mais 1. Só que se eu coloco k mais 3 aqui, o que que acontece? Este somatório começa em k igual a menos 1. Não faz sentido isso. Nós sabemos que os somatórios começam em 0, não é? Então, esse deslocamento não é um bom deslocamento. Para k mais 3, não dá certo. Deslocar para k mais 1. Mas eu posso deslocar todo mundo para xk, por exemplo. Então, eu posso deslocar este para xk, este para xk, exatamente subtraindo 1. E aqui nós sabemos deslocar esta série para xk. Isso é uma forma de resolver, tá? Fazendo esse deslocamento. Então, aí o que que acontece? Aqui nós vamos fazer um deslocamento k mais 2 em todos os índices. Aqui nós vamos fazer um deslocamento k menos 1 neste também. Ou seja, onde aparece k, nós vamos deslocar por k menos 1. Então, primeiro somatório, o que que fica? Somatório de k igual a 0 até infinito, ck mais 2, k mais 2, k mais 1, xk. O segundo somatório está sendo deslocado, ou seja, eu vou substituir aqui o k por k menos 1. Então, deslocado por 1. Então, eu tenho k menos 1 igual a 1, é k igual a 2. Tá? Porque aqui eu estou substituindo k menos 1 igual a 1. Então, eu tenho ck menos 2, ck menos 1, então, k menos 1, xk. Vamos checar se isso foi feito corretamente? Qual é o primeiro termo aqui? K igual a 2, eu tenho C1, 1, x ao quadrado. Qual é o primeiro termo nesta série, k igual a 1? C1, 1, x ao quadrado. Então, é exatamente a mesma série. Quando eu substituo o k igual a 2 nessa e o k igual a 1 nesta daqui. Então, o deslocamento está correto. Isso é muito importante checar. Ok? O próximo, menos somatório. Também vou fazer o mesmo deslocamento, k menos 1. Então, este começa em k igual a 1. K igual a 1. 3 ck menos 1, xk. Tudo isso igual a 0. Pronto, conseguimos o que queríamos, né? Um xk em cada somatório, sem mudar nada, sem acrescentar termos. Isso é muito importante. Vejam que o primeiro termo aqui é 3c0x, e aqui a mesma coisa. K igual a 0 é 3c0, quando eu coloco 0 aqui, x. É o mesmo primeiro termo. Então, é a mesma série. Ok, agora gostaríamos de começar todas as séries no mesmo ponto. Vejam, eu posso começar esta no 0? Posso ou não? Estou zerando o termo? Aparece um 0 aqui?
Não, então não posso começar em K igual a zero. Porque aparece até um termo que nem faz sentido, 3C menos 1. Não existe C menos 1, não é? Então, não dá para começar no zero. Esta daqui dá para começar no 1? Dá, porque 1 menos 1, aqui, ó, zero. Dá para começar no 1. Bom, como não adianta tentar começar no zero, o que que eu faço aqui? Esta daqui começa no zero. Eu retiro o primeiro termo, começo as 3 séries no 1. Tá? Porque não dá para começar todo mundo a partir do zero. Então, desta série, eu vou retirar o termo K igual a zero, que é C2, 2, 1, x elevado a zero, que é 1. Então, é 2 vezes C2. Sai desta série e eu começo, então, a série em K igual a 1. Agora, todas começam em K igual a 1. E todas têm o xk. Então, eu posso agora escrever esse único somatório. Ok? Eu retirei, este é o termo K igual a zero. Foi retirado da série. Ok, então, quem é o coeficiente? CK mais 2, K mais 2, K mais 1, menos CK menos 1, K menos 1, menos 3CK menos 1, que multiplica xk igual a zero. O que diz o princípio da identidade? Que cada coeficiente precisa ser zerado. Okay? Então, o princípio da identidade, eu posso escrever da seguinte forma. Se eu tenho a zero, eu retiro o primeiro termo para fora da série. AKXK, que é o caso neste exemplo. Este A0 que está aqui fora, que é o termo constante, precisa ser zerado. E cada AK a partir de K igual a 1 precisa ser zerado. Ok? Porque isso é zero. Ou se eu tivesse escrito assim, A0 mais A1x mais AKXK a partir do K igual a 2. A mesma coisa, cada termo fora da série, o termo constante, o coeficiente que multiplica x, cada um precisa ser zerado. E o AK para todo K maior ou igual que 2. É o mesmo princípio, só que alguns nós fazemos manualmente. Está para fora da série, não está na relação de recorrência. Então, a primeira coisa que eu observo aqui, quem que tem que ser zero? O C2. Porque ficou para fora, este A0 que está aqui fora. Tem que ser zerado. Então, daqui eu tenho que C2 precisa ser zero. Ok? E tudo isto precisa ser zero. Esse coeficiente é o AK. Tá? Precisa ser zero. Ok? Então, vamos ver. Aí, temos uma relação de recorrência diferente do exemplo anterior. O exemplo anterior produziu uma relação de recorrência que dividiu os termos em pares e ímpares. Aqui é um pouquinho diferente. Ok? Então, qual é a relação de recorrência? CK mais 2 igual a K menos 1 mais 3, que multiplica CK menos 1, dividido por K mais 2, K mais 1. E isto tem que valer para todo K maior ou igual que 1. Ok? Então, vamos lá. Substituindo esses valores, K a partir do 1, aqui nesta fórmula,
simplificando isso, isto quem que é? Isto é K mais 2. Então, K mais 2 cancela com K mais 2. E a fórmula é CK mais 2 igual a CK menos 1 sobre K mais 1. Então, K igual a 1. K igual a 1, eu tenho C3 igual a C0 sobre 2. K igual a 2. K igual a 2, eu tenho C4 igual a C1 sobre 3. K igual a 3, C5 é igual a C2 dividido por 4. Quanto vale C2? 0. Então, aqui, isso é maravilhoso, porque agora todos os que dependem de C2, C5, o C8, todos vão ser 0. Aqui, olha, K igual a 4, C6 igual a C3 dividido por 5. Opa, mas C3 eu já calculei. Então, quem que é o C3? Esse C3 é C0 vezes 2. K igual a 5. K igual a 5, eu tenho C7 igual a C4 vezes 6. O C4 eu já calculei, portanto, isto é C1, 3, 6. E como eu disse, o K igual a 6, que nós temos o C8 depende do C5, mas o C5 já é 0. Então, C5 então, é 0. Então, aqui aparecem infinitos zeros para todos os índices que dependem do C2. Tá certo? E a gente vai descobrir o padrão desses índices. Ok? K igual a 7. K igual a 7, eu tenho C8 igual a C6 sobre 8. E o C6 é justamente o C052. E o último que a gente faz, o K igual a 8, é o C9 igual a C7, 9. Mas o C7 nós já calculamos, é o C163. Ok? O K igual a 7, ah, sim, obrigada. É isso. K igual a 7 é o C9 e K igual a 7 aqui tá certo. K igual a 8 é o C10, obrigada. É o C10, isso, perfeito. Ok? Então, vejam, tem, novamente, é o que eu sempre sugiro, risquem esse K, mudem de índice e observem o padrão dos índices. Aqui, por exemplo, o que está aparecendo? Múltiplos de 3. Então, é um 3N. Né? Aqui, se eu olho, risco primeiro esses Ks e olho só para o índice, 4, 7, 10. Também estão variando de 3 em 3. Com relação a estes, é um a mais. 3, 6, 9, aparece 4, 7, 10, ou seja, é um 3N mais 1. E aqui, 5, 8, também é de 3 em 3, é um 3N mais 2, tá certo? Ou seja, eu posso dividir os números inteiros nessas famílias de múltiplos de 3. Os 3N, 3N mais 1 e o 3N mais 2, porque o 3N mais 3 recai no 3N. Então,
divide nesses 3. Então, o que nós observamos? Que C3N depende de C0 e aparece um fatorial de 3 em 3. 8 menos 3 dá 5, 5 menos 3 dá 2. Então, é um fatorial que, com relação ao índice, começa um abaixo do índice. Ou seja, 3n menos 1. Qual que é o próximo termo, logo abaixo de 3n menos 1? É 3 a menos. É o 3n menos 4. É de 3 em 3. Até chegar em 8, 5, 2. Então, encontramos a fórmula para o C3N. Aqui a fórmula do C2N ou 3N mais 2 é 0. Essa é mais fácil. Ok? E agora a fórmula para o C3N mais 1. Bom, depende de C1. E, novamente, um fatorial de 3 em 3, começando 1 a menos do índice. Então, é o 3n, o 3n menos 3, até 6, 3. Então, são fatoriais na forma aberta. Ok? E agora, precisamos escrever a resposta deste problema. Então, vejam, y de x igual a somatório de ck xk. K igual a 0 até infinito. Eu posso escrever esta mesma somatória como 3n, C3n, n igual a 0 até infinito, mais somatório de C3n mais 1. Qual que é a potência do x para este coeficiente? 3n mais 1. X, 3n mais 1, n igual a 0 até infinito, mais somatório de n igual a 0 até infinito, C3n mais 2, x 3n mais 2. Então, vejam que nessas 3 somatórias aparecem todos os termos da série solução, desta série. Todos estão aqui, divididos desta forma. Agora, eu observo que este daqui, neste problema, deu 0. Tá certo? Então, sobraram estes 2. Estas fórmulas que eu deduzi valem a partir de que n? N igual a 1, que é o C3. Esta também, a partir do C4, n igual a 1. Então, eu coloco o primeiro termo para fora da série. Então, eu tenho C0 mais somatório de n igual a 1 até infinito, C3n, x3n, mais aqui a mesma coisa, eu coloco o primeiro termo n igual a 0, que é C1x, para fora da série, n igual a 1 até infinito, C3n mais 1, x3n mais 1. Então, essa é a minha solução. O C3n eu já calculei, está ali. E o C3n mais 1 está aqui, dependendo de C0 e C1, que neste problema não foram dados, então essa é a solução, sabendo que C0 é o y de 0 e o C1 é o y' de 0. Ok? Então, a solução está aqui e estes coeficientes foram calculados a partir do 1. Dá para observar que o C3n mais 1 pode ser simplificado, pela mesma razão do fatorial par. O que dá para fatorar daqui? Das potências, dos múltiplos 3n, 3n menos 3.
Dá para fatorar um 3, né? 3 vezes n. Depois eu tenho 3 vezes n menos 1. 3 vezes n menos 2. Até chegar em 3 vezes 2 e 3 vezes 1. Portanto, isso é a mesma coisa que 3 elevado a n, n fatorial. Então, este dá para encontrar a fórmula fechada. Este já deixa assim. Não é possível, deixa os pontinhos, né? Ok. Bom, então o importante é que calculamos essas... E o raio mínimo, qual que é o raio mínimo de convergência para estes? Qual é o ponto singular mais próximo para esta equação? Qual é o ponto singular mais próximo? Infinito, não tem ponto singular mais próximo, né? Então, o raio mínimo, neste caso, é infinito, que, obviamente, não pode existir algo maior que infinito, então, o raio é infinito. Então, aqui a gente encontra o raio de convergência mesmo. Então, nós sabemos que o raio mínimo, R mínimo, é o próprio R, que é infinito neste exemplo, porque não existe ponto singular, né? Este é um exemplo sem o ponto singular. Ok. Isto. Ok. Alguma dúvida quanto a isso? Tá ok? Então, vamos lá. O próximo tópico é justamente quando nós não temos um ponto ordinário, como estudar a equação num ponto singular. Então, nós vimos aqui que esta equação tem um ponto ordinário quando P de x e Q de x são analíticas. Tá? Então, eu tenho que tomar cuidado. Em geral, são funções racionais que o denominador não se anule. Bom, nós temos algumas equações onde isso não ocorre. Então, agora eu gostaria de ver esses pontos singulares. Quais são essas equações? Nós temos a equação de Bessel. A equação de Bessel é dada assim: x ao quadrado, y duas linhas, mais xy', mais x ao quadrado, n aqui, um número inteiro, igual a zero. Então, olhando para esta equação daqui, chamamos equação de Bessel de ordem n aqui. X igual a zero é que tipo de ponto? Bom, a equação está sendo dada desta forma. Então, eu preciso colocar nesta forma para analisar se a equação tem ponto ordinário ou singular em x igual a zero. Então, vamos colocar a equação desta forma: y duas linhas, mais x, y', estou dividindo por x ao quadrado, mais x ao quadrado menos n ao quadrado, dividido por x ao quadrado, y igual a zero. Então, vejam que o p de x, neste caso, é igual a 1 sobre x, e o q de x
é igual a 1 menos n ao quadrado x ao quadrado. Portanto, em x igual a zero, nós não temos um ponto ordinário, porque estamos zerando o denominador. Então, x igual a zero é ponto singular. Ok? Então, temos essas equações, é ponto singular para a equação. Vejamos outro exemplo. A equação de Legendre. Então, a equação de Legendre é y duas linhas, menos 2xy'. Equações que aparecem desta forma também apresentam pontos singulares. Vejam que esta equação pode ser reescrita como y duas linhas menos 2x sobre 1 menos x ao quadrado, y', mais n mais 1 menos x ao quadrado, y. Em x igual a zero não há problema, mas x igual a mais ou menos 1, por exemplo, é um ponto singular para essa equação. Tá? São pontos singulares. Nós não vamos trabalhar com os pontos singulares fora do zero, porque é fácil fazer uma substituição de variável e levar o ponto singular para o zero, tá certo? Ou seja, transformamos a equação e levamos o ponto singular para o zero. Então, não há necessidade de considerar, por exemplo, o ponto singular igual a 1. Vejam, se eu quero olhar para o ponto singular x igual a 1, tá? X igual a 1, por exemplo. Então, eu digo, ok, vamos substituir por dt x menos 1, ok? E vejam que aqui, quem que é? É dy dx, d2y dx. Então, o que que eu faço? Eu faço dy dt dx. Só que dt dx é 1. Isso daqui é 1. Então, eu tenho que dy dx é igual a dy dt. Ok? Com esta substituição de variável, né? Se eu quero d2y dx2, né? Então, eu também vou considerar o d dt de dy dt, ou seja, aqui eu vi dy dt, e dt dx. Só que, novamente, eu vi que o dt dx é 1, então, as derivadas ficam facilmente substituídas. dt2. Então, esta equação pode ser reescrita em termos de t, onde, obviamente, eu tenho que fazer esta substituição aqui, tá? Então, vamos fazer isso aqui, por exemplo. Aqui eu tenho 1 menos x ao quadrado. Bom, 1 menos x ao quadrado é justamente menos 1 menos x é menos t, 1 mais x é 1 mais t. Certo? 1 mais x, eu tenho que x é igual a t mais 1. Então, 1 mais x, t mais 2, perdão, t mais 2. Ok? Aí, eu substituo agora y duas linhas de t,
tudo em t, menos 2x, menos 2t mais 1, y' de t, mais n mais 1, y de t igual a zero. Ou seja, com esta mudança de variável, eu substituo a equação por uma equação onde o novo ponto singular, qual que é? Qual que é o ponto singular para esta equação? É justamente o t igual a zero. Então, aqui eu tinha o ponto singular x igual a 1 para a equação em x. E aqui, quando eu divido por t, t passa a ser um ponto singular, t igual a zero é ponto singular. Então, por isso que, para simplificar, nós vamos trabalhar apenas com ponto singular estando no zero, por causa dessa mudança de variável. Então, nessa nova mudança, y duas linhas de t, menos 2t mais 1 sobre menos t mais 2, y' de t, e mais n mais 1, y de t, menos t mais 2, igual a zero. Então, t igual a zero é ponto singular. Tá? Então, é possível sempre levar um ponto singular para o zero. Ok? Então, vamos trabalhar apenas com pontos singulares no zero. E ok. Então, eu gostaria apenas de falar sobre o tipo de ponto singular que nós vamos considerar. Ok? E é o seguinte, esta equação, nós temos o seguinte fato, que o P de x, se não for analítico, então pode ser analítico em x igual a zero, e se não for, ou tende a mais ou menos infinito quando x tende a zero. Idem para Q de x. Ok? E o que nós queremos fazer é estudar a forma como P de x e Q de x deixam, olha aqui, deixam de ser analíticos. Ou seja, é ponto singular, mas eu queria uma singularidade mais fraca, não uma singularidade muito forte. O que isso significa? Vamos olhar para a curva 1 sobre x. Quando x tende a zero, 1 sobre x tende a infinito. 1 sobre x ao quadrado, tá certo? Essas curvas se encontram aqui. 1 sobre x ao quadrado vai para infinito. Opa. Eu posso fazer assim. 1 sobre x ao quadrado cruza com 1 sobre x aqui. Né? Então, vamos dizer desta forma. Ok? 1 sobre x ao cubo, etc. Ou seja, elas tendem para zero mais rapidamente quando x tende a infinito, e a mesma coisa quando x tende a zero. Vão para infinito mais rapidamente. Então, 1 sobre x, vamos dizer, vai para infinito de uma forma mais lenta. E esse tipo de singularidade eu quero caracterizar. Então, para caracterizar, eu vou reescrever o P de x da seguinte forma. Eu já sei que o
x igual a zero é singularidade. Mas eu quero observar o crescimento desse p de x com relação a 1 sobre x. Então, eu reescrevo o p de x assim. E o q de x, eu quero observar o crescimento. Na realidade, a motivação estaria aqui, né? Com relação a x ao quadrado. Então, eu poderia olhar para qzinho de x, x ao quadrado. Tá? Então, obviamente, em x igual a zero, se o q no zero e o p de zero não forem zero, né? Obviamente que aqui, neste caso, nós temos um ponto singular. Mas se pzinho de x e qzinho de x forem finitos, por exemplo, diferentes de zero, eu tenho o que se chama um ponto singular regular. É um tipo de singularidade mais fraca e bem comportada, né? Vai para o infinito de uma forma boa, vamos dizer. Então, se pzinho de x e qzinho de x são analíticas, x igual a zero é ponto singular regular. Então, o que é importante aqui é esse regular. Ok? Então, o que nós vamos trabalhar é justamente com este ponto singular regular. Vejam aqui, o p de x pode ser escrito como pzinho de x sobre x. Pzinho de x é 1, analítico. Isto daqui pode ser escrito como x ao quadrado menos n ao quadrado, qzinho de x, analítico, polinômio. Então, x igual a zero, neste exemplo da equação de Bessel, é ponto singular regular, tá? Então, nos interessa estudar estes pontos singulares regulares. Caso contrário, se isto não ocorre, se pzinho de x ou qzinho de x não são analíticas em x igual a zero, então nós temos o caso de um ponto irregular. Ou seja, o comportamento para infinito não é tão lento como este daqui. Peguem o seguinte exemplo, onde isso é facilmente verificado. X ao cubo, y duas linhas, mais 3 mais x, y', mais 6xy, por exemplo. Esta equação, quando eu reescrevo com pzinho de x, eu tenho que isolar um x. Então, eu tenho 3 mais x, x ao quadrado é o pzinho de x, dividido por x. Mais 6x sobre x, e eu tenho que isolar um x ao quadrado. Y igual a zero. Vejam, eu identifiquei quem é o pzinho de x e quem é o qzinho de x. Qzinho de x é 6, analítica. Só que o pzinho de x não é analítica. Por quê? Estou dividindo por zero. Não é analítica. Então, justamente, né, o comportamento é cúbico aqui. Então, vai para infinito muito mais rápido, quando x tende a zero. Não é analítica em x igual a zero. Então, este tipo de equação nós não vamos tratar. Os métodos já são bem mais difíceis para tratar equações em pontos singulares
irregulares. Então, x igual a zero é singular, mas é irregular. Ok? Então, nós vamos nos ater aos pontos singulares regulares. Ok? Muito obrigada, gente.